de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Você faz o encerramento? Uma boa tarde a todos. Que a luz de Jesus possa estar envolvendo esse ambiente, né? Nossos corações, nesse momento oportuno, onde nós temos a oportunidade, né, de estarmos nos reunidos aqui, para nos reabastecer de energia, né, de fluidos benéficos. Saudamos aqui a equipe espiritual, como eu sempre faço, né? Eles, hora antes de nós chegarmos, desde cedo, eles já prepararam esse ambiente para nos receber, para selecionar aquilo que nós precisamos, né? Então, participar, ouvir, estar informando-se mais uma vez do Evangelho de Jesus, é sinal que nós somos alunos que precisamos estar repetindo lições, não é mesmo, gente? Cada vez que nós chegamos nessa escola terra, nós viemos para aprender. E aprender o verbo amar, eu amo, amar, como Jesus amou incondicionalmente. Mas nós ainda estamos um pouco distantes, amamos do nosso jeito, da nossa forma. Mas nós estamos no caminho, isso é que é importante. Seguindo o modelo e guia que é o Mestre amado, né? Então, no capítulo 13, ele fala da caridade, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Quer dizer, um assunto que nunca envelhece, sempre está atualizado, não é mesmo? Falar da caridade, porque é uma virtude que faz parte da nossa vida, né? Dos nossos relacionamentos, do nosso crescimento. Fora dela não há salvação, já disse Kardec no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que eu não vou falar do capítulo inteiro, que tem vários itens. Vou falar do que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, esse é o capítulo. O mal, não, melhor dizendo, fazer o bem sem ostentação. Quando fala da caridade, tem vários itens, não é? Então, no capítulo 6, de 1 a 4, Mateus, ele anotou o que Jesus vinha falando, todos os evangelistas nós sabemos que anotou tudo lá, se houve alguma adulteração por conta do mãozinha do homem, né? Mas Jesus, ele não escreveu nada, eu costumo sempre ressaltar isso, porque ele falou, exemplificou a vida inteira, né? E por amor ele deixou a mensagem, a boa nova, que é o Evangelho. E lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 4, no capítulo 6, melhor dizendo, no item de 1 a 4, está no Novo Testamento, se nós formos pegar, está lá. Está vendo como a doutrina espírita faz parte do Novo Testamento? Kardec usou os evangelistas. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Assim sendo, não tereis, assim, recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, tem pessoas que se exaltam, quer receber, quer ser visto, né? Quer ser comentado, aplaudido. Eles já estão recebendo a recompensa já aqui, não é isso que eles querem? Então, quando, pois, aí acrescenta Mateus, quando pois dá esmolas, não façais tocar as trombetas diante de ti, como pratica os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Não, em verdade vos digo que eles já receberam aí a sua recompensa. Vem Mateus falando realmente isso. Mas quando dá esmolas, não saia não sabe a tua esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique escondida e teu Pai que vê, o que faz esse segredo, te pagará, ou seja, te recompensará. Jesus, nesse mesmo contexto, ele nos fala a respeito do orar de forma reservada, sem alardes, né? De coração, pois ele deixou para toda a humanidade a oração do Pai Nosso. Isso é universal, né? A oração do Pai Nosso. Fica também como exemplo o encontro de Jesus com aquele leproso. À vontade, bem-vindo. O leproso, ele veio ao seu encontro dizendo: se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus ainda pergunta: mas você quer ser curado mesmo? E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, né, pois fica limpo. E logo ficou limpo toda a sua lepra. Disse Jesus:
Então vê, não digas a alguém, mas vai e acrescenta o seu testemunho àquelas pessoas, não é? Aquelas pessoas que estavam lá. É o bem sem alarde. Vejamos, caros irmãos, entre tantos casos ocorridos na vida também do nosso querido Chico, que dia 30 agora faz 20 anos, né? 20 anos que ele regressou de volta, cumpriu a sua tarefa e voltou à pátria espiritual. E tantos casos. Tem até um livro de Ramiro Gomes, Lindos Casos de Chico Xavier. Ali eu ficaria a tarde inteira contando, mas não é. Só que eu vou citar esse porque vem de encontro o que nós estamos falando aqui. Estava num grupo dirigido pelo Chico de arrecadar alimentos, fazer cestas, como algumas casas têm até o título Alta de Souza, né, de arrecadar alimentos para levar as famílias carentes. Lá o Sheila de Ribeirão Pires tem 100 famílias cadastradas. Você vê como que é. Aí então, Chico observava naquele momento que onde ele ia levar com o grupo dele aqueles alimentos, havia muita gente na frente, né? Aí o Chico pede para as pessoas, o grupo ali, não entrarem pela frente, sim pela porta de trás, dos fundos. Aí um dos seus companheiros perguntou, mas Chico, por que? Se aqui é muito mais fácil entrar pela frente? Ele falou, olha, Chico foi direto no que ele falou. Os nossos irmãos, eles não precisam estar informando as suas necessidades. Aqueles que estão lá não precisam saber que eles estão passando momentos de dificuldade. Então teremos que ser discretos, falava ele, né? Teria que ser discreto para não constrangê-los. Ainda falava isso, né? Então é isso, um exemplo que nós devemos pensar, né? Agora a gente pensa assim, poxa, mas às vezes a gente faz divulgação, mas é diferente. No sentido, o que manda é a intenção. Se você faz a divulgação, arrecada alimentos, coloca ali, até um cartaz, é no sentido de divulgar para que as pessoas ajudem, colaborem. Não colocar nos jornais, não colocar, né, como status, e no dia fazer aquela cerimônia para se apresentar, sair em todas as redes sociais, isso aí não, né? Normalmente nós temos o costume de contarmos quando fazemos algo, né? Fazer algo assim. Entendemos que nesse caso, como eu disse, o que manda é a intenção mesmo. Deus vê as nossas intenções, né? Não é aquilo que nós estamos fazendo, é as nossas intenções. E nós estamos simplesmente registrando um fato, claro. Será que até assim nós estaremos praticando ostentação, né, sobre nossa ação meritória? Claro que não, né? Ou mais exatamente, estaremos tendo mérito nessa atitude quando buscamos auxiliar um companheiro de jornada em dificuldades? Por isso que tem que ter muito cuidado, né? Para não alardar, para não se expor tanto assim. O sentido da divulgação é diferente. Vejamos o que diz aqui o dicionário no sentido ostentação. Ostentação está dizendo o quê? Do latim, ostentare, que significa mostrar. É o ato, o efeito de exibir com vaidade. Aí entrou a palavra aí, ó, com vaidade. A pompa, né? Tudo isso vai de encontro ao alerta de Jesus, quando ele faz assim, fazer boas obras com ostentação, ou como fazem os hipócritas, ter cuidado como agiam eles, né? Com intenção de serviço, né? Glorificado pelos homens que agiram com soberba, com orgulho, vaidade, onde ficou registrado por Mateus. Ele acrescentou também essa parte aqui no capítulo 6. Na realidade, gente, nós precisamos estar atentos quanto ao modo de nós procedermos, de nós agirmos diante das pessoas. Nós apoiarmos algumas causas, devemos ser discretos, a exemplo do Chico, né? Fazer o meio possível para que não constranger aquela pessoa que está recebendo, né? E para ilustrar o nosso assunto,
como reflexo assim de reflexão. Tudo que nós falamos aqui é para nossa reflexão, para pensar. Cada um absorve de uma forma diferente o Evangelho. Tanto é que nós vamos, às vezes, fazer uma leitura, e essa leitura se repete outro dia, e nós vamos ver, nós encontramos outro entendimento, outra forma de estar, sabe, absorvendo, assimilando, porque nós só aprendemos a lição quando nós praticarmos, quando nós estivermos praticando aquela lição a nível perispiritual, aí sim, aí podemos dizer que aprendemos. Então, esse exemplo para a nossa reflexão são de dois tenores. Eu sei que todos aqui já ouviram falar, né? Conheceram pessoalmente, talvez não, mas pela internet sim, pela televisão. Foi Carreiras e Plácido Domingos, dois tenores bem conhecidos, né? E por questão política, tornaram-se inimigos. Veja só, a política ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Ninguém vive sem ela, não podemos nos envolver a ponto de criar inimizade, como eles dois aconteceram. Pois por muito tempo eles cantaram junto, os dois, Carreiras e Plácido Domingos, fazendo uma dupla muito bonita, conquistando vários públicos, né? Foi muito solicitado em todo o mundo. Porém, ambos decidiram que, nos seus contratos, onde um estava, o outro não poderia estar. Se separaram mesmo. Os motivos aqui não precisa nem trazer. Só que no ano de 1987, já faz um tempinho, surge a Carreiras um inimigo mais poderoso, pior do que aquele, mais implacável do que o seu rival. Ele foi surpreendido nos seus diagnósticos médicos por uma terrível doença chamada leucemia. Carreiras ficou desesperado e começou a procurar ajuda para todo lado. Foi gastando toda a sua fortuna, que eu acho que tinha bastante, né? Porém, ele ficou sabendo de uma fundação que tratava de doentes com leucemia lá em Madrid. Eu vou procurar essa instituição, então, essa fundação. E com a ajuda da instituição, ele conseguiu recuperar a saúde, e voltar a cantar. Começou de novo a recuperar o dinheiro que ele tinha gasto tudo, né? Foi pesquisar, agora eu vou pesquisar essa documentação dessa fundação para me ver descobrir quem ela é realmente. Porque quando eu estava no tratamento eu não tive tempo. Agora que eu sarei, estou curado, eu vou querer saber quem é o fundador, quem é o colaborador. E nada mais era do que o seu rival, Plácido Domingos, que era o fundador desta fundação de cuidados das pessoas que tinham o caso de Carreiras, leucemia, gente. Ele era tanto fundador, colaborador e presidente dessa instituição. Aí ficou sabendo Domingos, que ele tinha criado aquela fundação para ajudá-la, o rival. Olha o sentimento da pessoa. Vamos ver que um quis ficar de mal e o outro ficou. Acontece isso, né? De você, às vezes, ter um desentendimento com uma pessoa, você não tem nada com ela, mas ela está lá, uma pilha com você. Ou pode ser o inverso, né? Deve ter acontecido isso. Aí, então, ele manteve anônimo para não deixá-lo, o amigo, humilhá-lo, para não humilhar o seu inimigo, que era considerado inimigos mesmos, né? O emocionante foi o encontro de ambos lá em Madrid. Carreiras, ele interrompeu o show de Plácido Domingos, em pleno show. Ele parou o show, ajoelhou-se diante daquele que se dizia rival e publicamente pediu-lhe desculpa, agradecendo por tudo o que fizera. No entanto, ele tinha descoberto, né? Aí Domingos levantou Carreiras, pegou ele pelos braços, abraçando e selando ali o início de uma grande e bela amizade. A amizade recomeçou. Vocês percebem aí que ele fez o bem sem ostentação. Ele fundou a fundação com o objetivo de ajudar o dito rival, sem ninguém saber. Ele mesmo, o outro que foi descobrir. Então é um exemplo de que a mão esquerda não saiba o que faz a direita.
como diz o tema do capítulo 13, do qual nós estamos falando aqui. Vejamos que o nosso mestre, ele nos orienta dizendo que a caridade é fruto do amor. Isso é verdade. É por amor que a caridade se exterioriza nas oportunidades diárias. Porque quem é caridoso é porque já ama. É uma extensão do amor. Então, realmente, gente, nós podemos exercitar a caridade moral e a caridade material. O Evangelho fala das duas caridades, né? Material e a moral. A primeira, que é a caridade moral, ela nada custa. Ela não precisa ter dinheiro. Embora esta seja mais difícil de se praticar, porque sai de nós mesmos, né? Consiste em relevar as faltas alheias, é uma delas. Essa é uma parte de caridade. Relevar as faltas, porque se eu não sou perfeito, se o outro não é perfeito, eu também não sou, então eu não tenho direito de exigir perfeição. Silenciar, que é uma tarefa muito difícil, não é? Diante de uma calúnia, de uma injúria, você silenciar, dar resposta para o outro. E, como diz também aqui o Evangelho, oferecer a outra face. Se alguém te fere, se alguém te calunia, se alguém te machuca, faz o bem, ora por ele. Isso que Jesus pede. Entender, consolar, exercitando o amor ao próximo como a nós mesmos. Estamos a caminho, né, gente? É uma tarefa difícil porque nós trazemos grandes mazelas espirituais ainda. Nós, ainda na escala espírita, que está lá no item 100, lá do Livro dos Espíritos, nós estamos na terceira classe de espíritos, tem a terceira, a segunda, de espíritos imperfeitos, não é? De espíritos imperfeitos, na classe não, nas ordens, são 3 ordens, né? Terceira, segunda e a primeira, nós estamos lá dentro daquela que ainda somos espíritos imperfeitos, tem muitas imperfeições. A segunda, que é aquela material, deve ser exercida com desprendimento e amor, sem humilhar quem recebe. Vai lembrar novamente o Chico, que ele tentava ajudar sem humilhar os outros. E Emmanuel, através de Chico, Emmanuel sabe que foi aquele que praticamente perseguiu, né? Não deixava o Chico descansar um minuto, né? Trabalhava dia e noite, até que o Chico falou, puxa, eu sou um burro de carga. Tanto trabalho que foi ali em cima daquele homem. E olha que ele tinha livre-arbítrio. Chegou até a dizer, se você não cumprir, podemos tirar você fora do corpo. Nossa, aí já é uma ameaça, não podemos fazer isso. Mas Chico deu um exemplo de amor, né? O mensageiro do amor, o mensageiro da paz. Então, esse Emmanuel, né, o protetor dele, que dizem que está encarnado, né, por aí, ele vem nos estimular o exercício da caridade nas variadas ações do nosso dia a dia. Um espírito que trazia muita orientação para nós. Vejamos, para o faminto, dizia ele, nos reveste de quê? De alimento. É bem lógico, né? Para aquele que está faminto, é o alimento, não resta dúvida. Para o triste, o consolo, a pessoa que está triste, partiu um ente querido, você vai fazer o quê? Você vai consolá-lo. Você tem argumento que a doutrina espírita nos oferece. Para o ingrato, a pessoa que ficou em ingratidão com você, nós vamos fazer o quê? Ele pede o esquecimento. Tem pessoas que não conseguem esquecer. Tem uma tia que fala, eu tenho sangue doce, aí eu faço as coisas, a pessoa só recebe patada. Ela diz o tempo inteiro. Eu digo, segue a orientação de Madre Teresa de Calcutá. Né? Se alguém te faz isso, ingratidão, injúria, comete alguma coisa negativa, faz o bem a si mesmo, porque no final é entre você e Deus, não entre você e os outros. Então continua, tia, continua fazendo. Para a criança é a proteção construtiva, claro. Para o velho é o berço amigo. Ele usa carinhosamente o berço, o braço, né? O berço é da criança, né? Embora o senhor de idade já como uma criança no terceiro estágio. Eu já estou dentro dessa classe, né? A melhor idade. Vocês arrumaram essa melhor. Mas tem muitos benefícios, né? Embora seja desrespeitado, mas é bom demais estar na melhor idade, né?
Então, para o velho, ou o vivido, vamos dizer assim, é o berço, o braço amigo. Eu invoquei como berço, é braço amigo, é aquele que recebe um abraço, está esquecido lá no recanto, né? Para o ignorante é o ensino, claro, vamos instruir. Para o estudante é o concurso ao aprendizado. Para o mal é a paciência. A pessoa que está com instinto de maldade, vamos ter paciência naquele momento, vamos entrar na mesma faixa. Para o inimigo é o silêncio, também, né? Ele falou do silêncio, né? Ali é esquecimento, para o inimigo o silêncio. Silenciar é a melhor forma de você demonstrar a outra face, né? Para o amigo é o estímulo, estimular, porque é fácil você conquistar a amizade. O difícil, o trabalhoso é você cultivar aquela amizade, né? Mantê-la. Para o orgulhoso, claro, é a humildade, né? Dá o exemplo. É outra face. Eu vejo aqui as duas faces, né? Para o impulsivo, a serenidade. A pessoa impulsiva, explode e tal. Manter a serenidade, ele até olha, puxa, você tem sangue de barata? Já ouvi até isso. Essa frase não é nova, né? A gente vê, às vezes, na família. Então, a serenidade. Todas essas situações estão no nosso dia a dia. São orientações de Emmanuel através do Chico. Então, percebe-se aqui que através das redes sociais, que as tentações, ela se apresenta com muita facilidade. Nas redes sociais, sim, na televisão, não é? Quando acontece alguma coisa, somente no Natal, mostra aquilo tudo, né? Então, pratiquemos, então, a caridade desinteressada, sem esperar reconhecimento, é isso mesmo, gratidão ou retorno, não esperar nem reconhecimento, nem um muito obrigado, nem que alguém retornar. A exemplo de Chico, mais uma vez, que é o mês que comemora o desencarne dele, né? Dia 30, agora, ele foi exemplo de tudo isso. As pessoas queriam reconhecê-lo, dar um retorno para ele, em gratidão, não dava presente, todos os presentes que dava ele passava para os outros, para as pessoas mais carentes, né? Ele não recusava, não, ele pegava, mas ali ele passava imediatamente, né? Então, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec esclarece o seguinte: para fazer o bem, é sempre necessário uma ação de vontade, gente, é verdade, precisa ter vontade, mover essa ação de querer, né? Esforço de vontade e boa vontade, precisa estar de mãos dadas. Mas para não fazer o mal, basta a inércia e a negligência, é verdade. Você está na inércia, não está fazendo nada. Está lá, tendo negligência mesmo, porque se você não faz nada, você está negligente. Aí é fácil de você cometer o mal, vem maus pensamentos, você capta, mente vazia, é a oficina do mal, não é? Então, é nesse sentido que ele está falando. Então nós devemos fazer a caridade que não rende aplausos, é isso mesmo. Vamos aplaudir, e nem reconhecimento, mas que nos faça sentidos úteis, nos sentir útil. Bom, a palavra de incentivo é diferente. Poxa, parabéns, você foi muito bem no seu trabalho, não é? Isso você está estimulando, você está incentivando a pessoa. Você não está, se a pessoa é vaidosa demais, de repente ele pode até se achar o tal, né? Mas é problema dele. Você está fazendo a sua parte no sentido de encorajá-lo. Não desanime, vá em frente com sua tarefa, né? Deixar cheio de ânimo, exercitar aí, principalmente, é pedido que nós façamos no anonimato. Eu fazer ao próximo o que gostaria que nos fosse feito, né? Essa frase é fantástica, né? Quando fala anonimato aqui, tem muitos espíritos que já partiram daqui, como Ayrton Senna, né? Henry Ford, aquele dono da Ford lá, né? Eles fizeram bastante coisas boas no anonimato. Tem muita gente fazendo coisa boa. Tem. O bem está alastrado, só que ele não se aparece. Ele é tímido, não é? Agora o mal não, ele quer se aparecer, né? As coisas da terra, né? Então nós temos um grande exemplo de Henry Ford mesmo, aqui, ó. Eu lembrei que eu ia falar sobre ele. Dono da indústria automobilística americana. Ele sempre dizia que é mais divertido fazer algo pelas pessoas
quando elas não sabem que lhe fez o bem. Olha, ele fazia isso. Então teve um caso do garoto do pé defeituoso. Ele observava lá na frente da sua casa que tinham uns garotos jogando bola, e um deles tinha um defeito no pé, ele mancava, ele corria com dificuldade. E ele pediu para os funcionários dele que fosse atrás onde ele morava, que ele pretendia ajudar, mas sem ele saber, no anonimato. Ele foi lá, conheceu os pais, perguntou se ele não queria ajuda para o pé, ele falou que queria. Ajudaram toda a parte médica, ele ficou bem, ficou bom. Levaram alimentos, chegava alimentos, caminhão de alimentos lá para a família muito carente. Tudo ele fazendo sem ninguém saber quem era, né? Sem a família saber quem era. E isso ele trouxe uma felicidade muito grande, diz ele depois, né? Porque pela nossa reflexão, ficou uma passagem também do item 15 do capítulo 13, lá de um espírito protetor. Muitos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, ele se identificava como espírito protetor, não é? Ele não dava o nome. Embora Kardec utilizou bastante de hoje, que nós conhecido na igreja como santos, né? Santo Agostinho, São Paulo, São José, São João, tudo isso aí. Mas lá tem a história que eu acho que vocês devem lembrar, se nós formos lá no capítulo 15, ou melhor dizendo, no item 15 do capítulo 13. Foi assim. Foi representado por 2 homens ao chegar no mundo espiritual. Um era afortunado e o outro era desprovido dos bens materiais. É melhor falar assim do que dizer que era pobre, né? Porque não existe filho de Deus pobre. O primeiro, por ser rico, ele alegou que distribuiu bastante. E o outro disse que foi somente pobre, não tinha quase nada para administrar. Olha, então aquele saco simplesmente observado pelo mentor, ao colocaram na balança. Aquele que era pesado, que era o do rico, reconheceu pelo seu tamanho, pela sua riqueza, colocou ali. Colocou do pobre também. Com a surpresa, aquele do pobre ficou mais pesado do que o do rico, que tinha bastante. Ficou leve, né? Aí o rico ouviu o seguinte comentário: deste muito, é verdade, mas se fizesse por ostentação, para ver o teu nome registrado no altar do seu orgulho. Olha o orgulho aparecendo aí. Tudo nasce dele, gente, do orgulho. Aí então, e além disso, ao dar não te privaste de nada, fica satisfeito por ter contado a esmola como algo mais importante na sua vida. Ele deu esmola. Deu porque não lhe faltava, igual o óbolo da viúva. O óbolo da viúva é o sentimento de caridade mais profundo. Ela deu, tinha. Ela não estava sobrando, estava ali privando das coisas. E em seguida disse o pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas deste de coração algo de ti. Pois se não distribuísse a esmola, fizeste a caridade com naturalidade, com despreendimento, fosse indulgentes, é a forma de caridade. Não julgou as pessoas semelhante, evitou o mal do próximo, segue e vai receber a tua recompensa. Então é isso que acontece. Que nós possamos aí fazer uma bela reflexão, gente, sobre o tema do nosso dia a dia, tudo isso que nós falamos aqui, porque é indispensável que o bem, ele se propague. Uma atitude positiva leva a outra. Segundo Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, disse ele: toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Vem de encontro, fora dela não há salvação. Não é que nós estamos perdidos e ninguém está condenado. A única condenação que nós temos é a felicidade. E mais ainda, receberás de retorno tudo o que der aos outros segundo a lei que nos rege os destinos. Tudo que você fizer para o outro, você receberá. É a lei de retorno, né? Porque o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que conduza, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Esse é o capítulo 13. Fazer o bem sem ostentação é aquele lição de casa que nós vamos ter para fazer no dia a dia.
Que Jesus nos inspire, nos ajude, nos impulsione a continuar como verdadeiros cristãos. Muita paz a todos. Feliz tarefa para vocês, tá? Boa tarefa, minha irmãzinha. Que Deus abençoe você. Tá? Você também. Então, nesse momento, eu convido a todos